Olá, saudações a todos, mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje decidi gravar esse vídeo porque eu vi uma postagem no Twitter e uma resposta, no caso a resposta do João Pinheiro da Fonseca, ele que é economista e filósofo, é de direita, mas de uma direita racional, não uma direita bolsonarista, que eu achei bem interessante de ser discutido. Nós tivemos na semana passada o Marcelo Freixo sendo convidado ao Flow Podcast, que é o maior podcast que nós temos no Brasil, que tem dois hosts. Host, na verdade, é a pessoa que recebe os convidados e faz uma entrevista e também serve ali de apresentador, né? E lá nós temos dois, né? O Igor e o Monark. São pessoas bem conhecidas, especificamente o Monark. Ele é um cara que basicamente é considerado como alguém burro, alguém que não tem muita inteligência, baseado no senso comum. E aí a gente teve uma conversa bem amigável, bem interessante entre o Freixo, o Igor e o Monark. E em alguns pontos o Freixo conseguiu se sair ali muito bem no debate com o Monark, principalmente na questão do armamento. As respostas que ele deu ali, afiadas, diretas ali, desmontando o Monark, foi bem interessante. Eu achei interessante o podcast. Às vezes eu vejo o Flow quando tem alguma entrevista bem interessante. Com políticos eu vejo basicamente todas, né? Então, eu achei que foi bem interessante, mas teve uma repercussão muito grande. O pessoal fez meme e tal, em relação ao Freixo batendo no Monark e tal. Batendo, obviamente, no sentido figurado, né? Mas aí eu vi uma postagem no Twitter, que vou colocar aqui na tela, que eu achei bem interessante. Olha só, se vocês não puderem ler, eu vou aqui ler para vocês, né? Anitta Efraim, ela disse: Esse podcast com um host burro é a maior prova de que a sociedade, no geral, dá muita moral pra gente burra. Toda semana valoriza esse tosco falando alguma merda. Deve estar gastando rios de dinheiro. É um monte de podcast bom e sério sem um puto de patrocínio. Ou seja, é o Flow Podcast, conforme eu falei, é o maior do Brasil, a menos em qualidade, acredito que seja. Tem até um ou outro com mais inscritos, mas o nível é bem ruim. Mas realmente tem muitos podcasts bons com uma audiência pequena, né? Então ela reclama disso e faz algumas menções assim, bem agressivas, né? Host burro, dá muita moral pra gente burra, esse tosco falando alguma merda e tal. Aí o Joel Pinheiro da Fonseca, ele diz o seguinte: mas é esse tipo de host, entre aspas, burro, que faz os questionamentos que estão na cabeça de muita gente. Também me irrita às vezes o nível de tosquice, mas acho que presta um serviço. Isso gerou ali um debate com outras pessoas participando, algumas apoiando o Jorge Plano da Fonseca, outros sendo contra. Mas nesse caso eu sou alguém que concorda com o João Pinheiro. Porque a gente não pode se isolar simplesmente em uma bolha, né? Em que vamos só assistir os podcasts de gente extremamente inteligente, extremamente culta, e esquecer que grande parte da população não tem, não é nem por má vontade, mas por falta de tempo, por falta de preparação, não tem esse conhecimento todo sobre tantas áreas, né? Então, o que o João Pinheiro da Fonseca diz é que grande parte dos brasileiros pensa como o monarca pensa. E essa discussão eu não vou colocar aqui para o vídeo não ficar muito grande, sobre a questão do armamento, é básica. Ele tem alguns achismos assim, um tanto quanto absurdos. Mas é absurdos porque a gente conhece, a gente estuda sobre a questão. Então, ele acreditar, por exemplo, que se um bandido chegar, ele chega a dizer isso, né? Foi uma coisa que o Freixo nem contestou muito. Apenas disse que está assistindo muito filme americano, né? Mas que se um ladrão entrar na casa, ele vai conseguir se posicionar numa parte melhor para conseguir atirar no ladrão, defender a família. Gente, você vai estar dormindo, cara, você vai acordar com a arma na tua cara. E se o cara for te matar, ele vai te matar, inclusive, com a tua arma, né? Não vai nem gastar a munição dele, também não vai gastar o cartucho dele para não ser identificado, então você vai morrer com a sua própria arma. Então, alguns achismos dele em relação a armamento, esse e outros, que eu não vou também falar aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas assim, a coisa assim, bem de achismo, bem rasteiro, mas grande parte da população pensa da mesma forma. Então, é sim importante que a gente tenha uma pessoa com não escolaridade, a questão não é escolaridade, mas com os achismos dele, que as pessoas se identifiquem, pô, pensa igual a esse cara, aí vê a resposta do Freire pode mudar de pensamento. Porque não adianta, as pessoas mais com
vamos colocar mais humildes em relação a conhecimento de algumas áreas. Eu, por exemplo, não sei de um monte de. A maioria das áreas eu não conheço. Não tem como conhecer tudo, né? Então, é importante que essas pessoas se sintam representadas. Veja, pô, vou assistir esse cara, que esse cara pensa igual a mim. Aí quando vê, poxa, pô, talvez não seja bem assim, né? Porque essas pessoas não vão naturalmente procurar o canal de um filósofo de esquerda, ou que seja até de direita, que vai fazer uma discussão citando pensadores. Não, não vai. Não vai, não vai. Então é bom que a gente tenha uma pessoa, entre aspas, também não estou chamando de burro, mas as pessoas chamam, né? De uma pessoa burra, uma pessoa. Até o próprio João Pinheiro disse aqui, né? Também me irrita às vezes o nível de tosquice. Né? Então ele vai estar dizendo que o monarca é meio tosco, né? Um nível de tosquice das coisas que ele fala. Mas é importante ter essa pessoa que faz o questionamento que grande parte da população tem. Então as pessoas assistem porque é algo parecido com o que eles pensam. E aí vem uma resposta, cara, se a pessoa tiver de cabeça fechada, não tem jeito, né? Não tem jeito, vai mudar de ideia. Mas muitas pessoas vão mudar de ideia. Então a forma também de atingir com o conhecimento as pessoas que são esse público, entre aspas, burros e com alto nível de tosqueira, se utilizando de comunicadores que são assim. Agora, claro, ainda bem que o Monark ele convida para o programa pessoas que pensam diferente dele, que também não ia adiantar nada uma pessoa, entre aspas, de novo, burra, convidando somente gente burra, terraplanista, defensor de cloroquina, para fazer o programa dele, né? Ainda bem que não. Então eu acho super legal, e é bom que o Flow Podcast tenha audiência, porque ele representa o pensamento do monarca, representa o pensamento de muita gente, e aí é mais fácil de mudar a opinião dessas pessoas do que a gente se fechando, fazendo estudos aí acadêmicos com linguajar difícil, sem conseguir atingir esse público. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe e também deixa aí seu comentário se você quer acrescentar alguma coisa em relação ao que eu falei. Continue de olho no canal e até o próximo vídeo.